E, Rodrigão, vamos dar início, Rodrigão? Vamos sim. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde novamente. Vamos dar início aqui ao nosso treinamento de hoje, tá? Nosso treinamento comercial. Hoje nós vamos abordar aqui um tema bem legal, que é um tema de persuasão. Mas aí eu estava conversando com o Rodrigão e aí a gente definiu e a gente fazer um simulado. Nós vamos fazer um simulado de uma reunião com um cliente. O Rodrigão vai ser o nosso vendedor, como sempre, e aí fantástico. E eu vou ser o cliente, tá? Para que vocês possam entender, porque assim, eu vou usar todas as argumentações que o cliente usa e o Rodrigão vai debater todas. Beleza? Então a gente vai fazer isso para mostrar como é que funciona. Porque a gente poderia falar aqui várias coisas, mostrar várias coisas, mas a gente achou bem interessante fazer em formato de apresentação, assim, para poder ficar bem claro para todo mundo, tá? Então vocês vão anotando as dúvidas que vocês têm. No final a gente tira tudo. Perfeito? Como vai estar eu e o Rodrigão fazendo aqui essa dinâmica, a gente não vai conseguir olhar no chat por enquanto, mas no final a gente vai olhar todos e vai responder todas as dúvidas de todo mundo, né? Podem perguntar sim, perguntem muito, pode encher o chat aí de perguntas, tá bom? No final a gente responde tudo. Beleza? E aí, Rodrigão? Preparadão? Bonitão você tá, hein? Já vou Bora lá. comprar porque você tá bonitão. Que primeira coisa que pensem o seguinte: você vai oferecer para um cliente um benefício para ele de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, R$ 500 mil, R$ 600 mil. Você não pode aparecer mal vestido, aparecer sem estar preparado, tá? Então isso já começa por aí. Beleza? O Vitor, que é o dono aqui da Nexo, o CEO, fundador aqui da Nexo, CEO não, desculpa, fundador aqui da Nexo, ele sempre falava isso, que a gente tem que sempre se apresentar bem para o cliente poder ter uma boa impressão e ver, falar, poxa, né? Essa pessoa realmente é capaz de trazer o resultado que ela está prometendo aqui. Beleza? Vamos começar, Rodrigão? Bora. Então, manda bala. Maravilha. Boa tarde, Wagner. Isso, tudo bem, Rodrigo? Como é que tá? Tudo bem, Wagner? Um prazer aí poder bater esse papo com você. Agradeço muito o tempo que você disponibilizou para a gente, tá? Vim trazer para você algumas soluções. Primeiramente, queria falar um pouquinho sobre a Nexo, tá? Sobre quem nós somos, onde nós podemos ajudar a sua empresa, né? E entender um pouquinho mais aí sobre sua empresa, né? Você hoje tem um supermercado, é isso mesmo? Isso mesmo, Rodrigo. Eu tenho um supermercado que já é da minha família já. Tá? A gente tem 3 unidades, tá? Estamos querendo já abrir a quarta unidade. Já é familiar, né? Meu pai estava tocando desde o início, aí agora eu peguei e a gente está querendo expandir. Não, bacana, tá? Bom, eu já peguei uma coisa aqui que você falou que é bem interessante e coincide bem aí conosco, tá? Que seria essa questão do expandir, tá? A Nexo justamente é uma consultoria tributária, tá? Nós hoje temos a missão de ajudar as empresas a estar expandindo e também diminuir a mortalidade das empresas no Brasil, tá? Que você pode estar vendo aí o noticiário, né? 80% das empresas hoje no Brasil, elas acabam fechando, tá? E poucos deles continuam aí, e vocês são guerreiros, estão aí desde a época do seu pai, né, até agora, fazendo essa história aí, e com certeza gostaríamos de ajudar vocês a continuarem com isso, tá? Como que a gente pode te ajudar a expandir, tá? Os nossos trabalhos hoje, eles são voltados a trazer capital de giro para dentro da empresa, tá? De que forma? Com dinheiro que já está na mesa, né? Dinheiro que já é de vocês, que já pertence a vocês, mas muitas vezes você não sabe, através da recuperação fiscal, né? Eu vi Como é aqui que que é? Ô, você. Rodrigo, Oi, desculpa te pode atrapalhar. Como falar. é que é? Você vai me trazer um dinheiro? Pera aí, deixa eu entender isso daí. Que é assim, cara. Meu pai, como eu já te disse aí, meu pai, ele é das antigas e a gente Tá, foi sempre levando aqui a empresa aqui sempre da melhor forma possível.
tá? A Sim. gente teve alguns problemas aqui, depois eu posso até comentar contigo, mas a Uhum. nossa, a gente pensa assim, uma coisa que a gente quer para poder se perpetuar, sabe? Uma coisa que é Sim. uma empresa de família que eu quero que ela fique por um bom tempo, então eu não quero dor de cabeça, que dinheiro mágico é esse daí? Não, fica tranquilo, tá? A gente não tá aqui para trazer dor de cabeça para vocês, não. Eu tô percebendo que vocês são uma empresa bem conservadora, uma empresa familiar, tá? A Nexo também é uma empresa conservadora, tá? Só para você entender, hoje nós atuamos com três frentes, tá? Primeira frente, a recuperação fiscal, né? Recuperação tributária. O que que seria isso, tá, Wagner? Hoje nós atuamos analisando os últimos 5 anos, tá? De impostos pagos pela sua empresa para identificar tudo que você pagou a maior ou indevidamente, tá? Ou seja, trazer o que é seu por direito de volta, tá? Esse trabalho, você pode às vezes achar assim, olha, mas eu já tenho uma contabilidade que faz isso. Sua contabilidade, ela atua do hoje para frente, tá? Então, a partir do momento que sua empresa existiu, ela vai pegando o hoje para frente. E por que o hoje para frente que eu digo, né? Vamos supor que nesses últimos 5 anos surgiram alguma decisão aí do STF, STJ, que afetou a legislação tributária e mudou o jeito de ser tributado. A partir do momento que surge essa lei ou essa decisão, a sua contabilidade ela se adequa a ela e dali para frente, ela começa a fazer essa adequação, tá? Então você começa a tributar certinho dali para frente. Mas entenda que não é um erro dela, por quê? Muitas vezes essa decisão vem acompanhada de eles chamam de, é, me fugiu até o nome agora, Wagner, mas eles me chamam, eles regulam o tempo que você pode implementar isso, tá? E aí o que que vai acontecer? Dali para frente você pode já começar a fazer, mas muitas vezes eles dão um tempo para trás que você pode buscar. E geralmente os últimos 5 anos, tá? Então, o que que anexo atua? Anexo vai entrar no agora para trás, a sua contabilidade no agora para frente, tá? Então a contabilidade faz tudo isso, o anexo entra para trás. A partir do momento que tem essa decisão, a gente vai avaliar todos esses 5 anos e ver se você deixou alguma coisa para trás, tá? Mas, ô Segundo, Rodrigo, pode é falar. alguma coisa sobre tese, cara? É Não, alguma não, coisa sobre tese? Se tá? for sobre tese, cara, olha, sendo bem sincero, não me interessa, porque, cara, eu vou demorar aí quantos anos para poder receber e olha lá se vai receber. Exatamente, mas pode ficar tranquilo, tá? Nós trabalhamos com um modelo diferente, tá? Da maioria dos escritórios tributaristas, tá? Hoje a nossa equipe ela é uma equipe multidisciplinar, então nós temos advogados tributaristas, contadores, auditores, programadores para desenvolver todos os softwares que a gente utiliza para fazer a implementação de crédito e análise também, tá? E o nosso trabalho, ele é autodeclaratório com efeito imediato, tá? Ou seja, a gente faz uma análise offline dentro da tua empresa, vamos analisar os documentos, como eu falei, dos últimos 5 anos, criar um relatório, fazer o levantamento de um crédito, e a partir do momento que esse crédito é levantado, tendo o seu ok, o ok dos seus contadores, nós conseguimos já utilizá-lo de maneira autodeclaratória, tá? Sem precisar de mandato de segurança, sem precisar de entrar na justiça ou esperar aí uma decisão da Receita que, como você disse, pode demorar aí até 10 anos para ser dada, tá bom? Cara, mas peraí, o meu contador já faz esse trabalho aí, cara. Eu acho que meu contador já faz isso aí. Sim, sim, o seu contador, como eu te falei, ele faz o trabalho a partir do momento que tem uma nova lei ou que tem uma nova regulamentação e ele faz dali para frente, né? O que que seria, tá? Só para você entender. Hoje a Nexo ela trabalha com créditos que estão na letra da lei, que geralmente o seu contador já está fazendo isso daí, né? A partir do momento que aquela lei foi estipulada, tá? E trabalhamos também com créditos que têm força de lei. O que que seria esses créditos que têm força de lei, tá? São créditos que foram a objeto de discussão aí no CARF, no COSIT, no STF, no STJ e deram como favorável para o contribuinte. E não só deram como favorável para o contribuinte, mas também deram ali, cada órgão tem a sua nomenclatura, mas é uma repercussão geral. Ou seja, toda e qualquer empresa que entrar com aquela mesma ação, depois daquela decisão, terá o mesmo veredito. Então, foi deferido para aquela empresa X e todas as outras empresas são beneficiadas. E aí você não precisa mais entrar com mandato de segurança, com uma ação extraordinária, você já pode fazer o uso do crédito diretamente, tá? Então, lembra que eu te falei? Daqui para frente, quando saiu essa lei, a sua contabilidade ela começou a tomar esse crédito aí nas suas contas. Mas
do dia que saiu a lei e permitiu que você recuperasse os últimos 5 anos também, esse trabalho a contabilidade ela não faz, tá? Por quê? Primeiro, ela não tem braço para fazer isso. Segundo, ela teria que te cobrar mais para fazer isso, porque não é um trabalho contábil, tá? Já é um trabalho de uma revisão fiscal, né? Por isso que existem as consultorias tributárias. E aí é onde entra anexo para fazer esse trabalho, tá bom? Ah, perfeito, beleza. Não, maravilha então, Wagner. Além desse trabalho, nós temos também mais outras duas frentes, tá? Que podem ajudar em muito a sua empresa. Como você é um mercado, você tem muito e muito, estamos falando de muito mesmo, né? Frequência de seus clientes aí passando pequenos valores, grandes valores, através das maquininhas de cartão, correto? Nossa, aqui o que mais tem aqui, eu digo para você aí, Rodrigo, que mais ou menos 80% do meu faturamento cai no cartão. Não, maravilha. E é assim mesmo, né? Hoje em dia o pessoal está tão acostumado com cartão de crédito, débito, né? Que às vezes vai pagar um chiclete ali de R$ 2, 2,50, já passa no cartão, né? Então o que que acontece? A Next ela tem uma solução que é a auditoria das maquininhas de cartão de crédito. Na prática, o que que seria? Nós vamos avaliar também os últimos 5 anos, tá? Das suas maquininhas para identificar todas as taxas que foram cobradas. Hoje você tem um contrato com a operadora da maquininha de cartão de crédito, né? Provavelmente você usa até mais do que uma pelo tamanho do seu mercado. E nós vamos analisar esse contrato, ver se todas as taxas que estão sendo cobradas de você estão coerentes com o contrato, verificar também se vocês aí estão recebendo no dia certo os valores, verificar se tem autorização para as antecipações que vocês estão recebendo, porque muitas vezes, Wagner, o cliente ele não autorizou a maquininha a fazer a antecipação, mas no automático ela vai lá e começa a antecipar. Isso te gera uma taxa bem alta. Outra coisa que é comum também, essas operadoras de maquininha de cartão de crédito, elas fixarem com você uma taxa ali, vai, em 2% e passa 5, 6, 7 meses, ela aumentar essa taxa sem prévio aviso, ou mesmo oscilar essa taxa aí durante as transações. Um cliente passou R$ 5, a taxa foi de 2%. O outro passou 15, a taxa foi de Nossa, 2,5%. Então, isso isso ocorre, acontece mesmo? acontece, tá? E acontece muito hoje em dia no âmbito Que eu dessas tenho meu financeiro operadoras. aqui, Rodrigo. O pessoal do meu financeiro costuma ser bem chato com isso, porque a gente tem que ficar de olho, né? Porque Com é o certeza, nosso, como eu falei para você, 80% do nosso faturamento. com certeza. E tem que ficar de olho nisso. Então, acredito que o meu financeiro faça isso. Porque eu não Sim, sim. acompanho, né? Eu não Uhum. consigo fazer esse acompanhamento do financeiro. Mas, cara, esse negócio é interessante, sim, gostei. Não, com certeza, mas pode ficar tranquilo, tá? O que o seu financeiro deve fazer, ele deve fazer uma conciliação, tá? Mas o nosso trabalho, ele envolve, além da conciliação, verificar todos os seus contratos, as taxas que estão sendo aplicadas para verificar se está tudo correto, Hum, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai entendi. chegar nesse ponto aí também. E a terceira oportunidade que nós temos aqui, ela se estende para empresas que estão com débito, tá? Não sei se é seu caso, eu não consegui ter essa informação aqui, mas o que acontece, tá? Só para te explicar por cima, caso seja faça sentido para você, a gente também é, pode entrar aí nesse mérito e discutir para sua empresa ou até mesmo às vezes para uma empresa aí de algum familiar seu que está precisando, tá? Como seria esse trabalho nosso? O nome do trabalho é transação tributária, tá? E dentro dessa transação nós fazemos uma negociação junto à PGFN. Hoje, qualquer empresa que está devendo créditos, né, devendo débito, tá com débitos federais abertos, tá? Ela tem um problema aí que ela vai negociar direto com a Receita Federal. Isso daí para ela não tira juros e multa, não dá desconto algum e ela tem ali no máximo 60 meses para pagar aquele débito. Aí você imagina uma empresa que às vezes está devendo mais de R$ 1 milhão, tem que pagar esse valor em 60 meses, né? Fica bem corrido aí para a empresa. O que que a Nexo proporciona? Nós fazemos uma negociação diferenciada, aonde a gente negocia direto com a PGFN, tá? Nos possibilitando um parcelamento de até 140 vezes, né? E também melhorando aí a questão da dívida. Ou seja, conseguimos reduzir, enxugar essa dívida em até 70%. Então é um baita de um desconto e uma baita de uma facilidade para pagar também esses débitos que ela tem junto à Receita Federal, tá? Entendi. Então me, E me hoje, diz como uma que coisa, está a Rodrigão. situação aí da sua empresa, Wagner? Vocês estão com as É, contas em dia? Tem algum débito em aberto? é isso que eu queria conversar, que já que você expôs isso daí, até que eu falei no começo aí.
É que Uhum. assim, como eu te falei aí, a gente está ampliando a nossa rede, né? A gente já estamos indo para o quarto mercado. E devido a essa ampliação, a gente acabou realmente ficando com algumas pendências na receita, né? Realmente a gente deixou de pagar algumas coisas aí e o valor aí tá um valor assim, é um valor considerável de aproximadamente uns 2 milhões que a gente não pagou, né? Não, maravilha. Então, isso aí também é assim, eu fico com receio, Rodrigo, de fazer esse tipo de trabalho, por quê? Igual volto a dizer, desculpa até de eu estar insistindo nisso, é Sim. que, cara, o velho aqui, o meu pai aqui vai me encher o saco, desculpa falar, mas meu pai vai me encher o saco se eu for aparecer com alguma coisa para ele, dizendo que vai, vai salvar e de repente acaba piorando. Qual que é o nosso medo, Rodrigo? A gente fazer um trabalho desse e vir a fiscalização aqui. Ah, aí meu pai me mata, e aí eu não tenho quem matar. Meu pai vai me matar eu, mas eu não posso matar você. Então, cara, eu fico preocupado com isso. Bem Não, preocupado com isso, tá? Eu falo brincando assim, mas a coisa é verdadeira, tá? sim, Já sim. tinha ouvido falar disso, tá? Você comentou agora desses pontos aí. Menos esse da maquininha do cartão, eu nunca tinha ouvido falar. Mas Tá. os outros dois trabalhos eu já tinha ouvido falar. Mas o meu contador, ele abomina isso daí. Então, cara, é complicado, cara, complicado porque a gente é uma empresa conservadora e a gente tem todos esses receios aí. Não, maravilha, Wagner. O seu. Esse ponto levantado por você, ele é totalmente válido, tá? Eu concordo com você, né? Como você disse, né? Não adianta você trazer alguma solução mágica, mirabolante aí para sua empresa e no futuro te trazer um problema maior, duas, três, quatro vezes maior do que você tem hoje, tá? Pensando nisso, tá? Como eu falei, o objetivo da Nexo, ele não é prejudicar a sua empresa em momento algum, tá? Ele é ajudar, né? Então, como que a gente quer ajudar você? Te dando um respiro, né? Na parte aí financeira, aumentando o seu valor, né, dentro da empresa, seu capital de giro, trazendo para você um respiro para você quitar suas contas junto com a Receita Federal, tá? E assim você poder investir na empresa e aumentar a empresa como você quer. Tá? Então, só para você ter uma noção, hoje nós temos diversos clientes que nós já atendemos, tá? São mais de 500 clientes atendidos, né? A Nexo, ela tem uma história bem bacana, tá? Nós estamos beirando os 10 anos de empresa, né? O início do nosso CNPJ é em 2016. Porém, nós temos para trás ainda expertise também, tá? Atendemos empresas como Alpagatas, do Coco, Ambev, né? O nosso advogado aí, fundador, tributarista, tá? O Dr. Vitor. Então, ele trouxe essa expertise para dentro desse CNPJ, onde nós atendemos outras empresas também, tá? Já ajudamos empresas como a Automec a recuperar mais de 5 milhões aí de reais em crédito, tá? Já ajudamos empresas, né? E estamos com bem bacana aí na questão do cartão de crédito, né? Um supermercado, inclusive, aí que tem o mesmo segmento que você, tá? Só de antecipação e taxas que estavam sendo ali cobradas de forma indevida deles, tá? Foi mais de 1.300.000 reais, tá? Isso Ô, sem louco! contar juros e multa, tá? Que a gente também pede aí a questão da Eu validação vou de um. jogar uma horinha de vento, daí acabou. Maravilha. Então a gente também traz aí essa questão, né, de alinhar junto a Selic, tá? Então, nada mais justo do que um valor que você tem ali para trás, a gente atualizar ele junto à Selic para que não haja aí o deságio desses valores que você tem a receber. E na parte da transação tributária, empresas aí que têm já tivemos um cliente aqui que tinha mais de 1 milhão de reais em débitos, né? E conseguimos reduzir bem aí, esperando 50% dessa dívida do cliente, né? Tirando juros e multas por total, né? Por completo, para que ele pudesse fazer esse parcelamento e arcar com essas dívidas para não prejudicar a empresa. Então você pensa assim, né? Realmente, você não quer um problema para sua empresa. Um dos pontos positivos aqui da Nexo, tá, Wagner? É a nossa garantia jurídica. Nós damos 6 anos para os nossos clientes de garantia jurídica em cima desse trabalho. Primeiro, trabalho de revisão fiscal, né? É onde você vai ter aí a maior preocupação que eu entendo. Você vai estar mexendo com a Receita Federal, você falou de fiscalização,
Primeiro ponto que eu tenho para te dizer, a fiscalização hoje, ela não é feita se você faz uma recuperação fiscal, tá? A fiscalização da Receita Federal, ela é válida para quando o cliente declara valores que não batem com os declarados pelos seus fornecedores, pelos seus clientes e assim por diante. Ou uma empresa que compra muito, né? Declara ali, tem a declaração que compra muito e vende pouco, né? Como que essa empresa sobrevive, né? Não tem como. Então isso gera os olhos aí da Receita Federal para fazer uma análise minuciosa. Você recuperar o que é seu por direito, isso não vai te trazer a Receita Federal atrás de você, tá? E outra coisa, você tem que pensar também que o que acontece, tá? Na questão da Receita Federal. Ela vai estar analisando qualquer empresa no Brasil. Você está passível de ser fiscalizado a qualquer momento. Não é a revisão fiscal que vai aumentar a sua chance de ser fiscalizado. Mas o nosso trabalho na parte da revisão fiscal também, ele é diferenciado. A gente dilui os valores que a gente encontrou do crédito nos meses subsequentes, tá? Então não é algo brusco que a gente vai lá, recuperou 1 milhão, já pede o ressarcimento de 1 milhão de uma vez. Nossa, a Receita Federal teve um buraco ali no faturamento dela, no recolhimento, né? Vamos ver o que está acontecendo. Não é assim, tá? Então você gera R$ 1 milhão em crédito, você tem ali uma dívida de 50, 60 mil reais mês e a gente vai abater usando esses créditos todo mês, zerando seu imposto para que você não precise recolher aquele imposto, tá? Maquininha de cartão, você não vai mexer com o governo, já tá até aquele alívio, né, para o contribuinte, né? Não vai estar mexendo com o governo, você vai estar mexendo com outra instituição, né? Uma instituição muitas vezes financeira, ou às vezes até mesmo uma fintech que não é uma instituição financeira, né? Que você vai estar ali buscando o que é seu por direito. Está em contrato, você precisa estar sendo assistido nisso daí. E a transação tributária é um meio de você negociar aonde você vai estar contando com uma equipe de advogados para negociar por você, né? É uma negociação mais profunda, junto com a PGFN, tá? E uma coisa é fato, tá, Wagner? Pode ficar tranquilo. O governo, ele quer receber esse valor seu. Se ele não está recebendo, ele vai dar 1.000 oportunidades para você pagar. E aí é onde a gente entra explorando essas oportunidades para que você possa ter essa vantagem e também como se adequar aos pagamentos, né? Porque se você está devendo, é porque muitas vezes o caixa da sua empresa não está legal e precisa ficar legal. Como que vamos fazer isso? Diminuindo juros e multa, aumentando o número de parcela e você pagando valores que fiquem acessíveis ao seu bolso, tá bom? Tá, mas eu tô pensando aqui, viu, Rodrigo? Eu acho que eu vou deixar essa coisa da revisão fiscal de lado aí, cara. A gente vai fazendo o da maquininha aí e deixar essa revisão fiscal e essa transação aí. Eu vou falar com o meu contador primeiro e para a gente poder, para poder ter um norte dele, né? Não, Porque maravilha. tô bem receoso com isso. Sim, não, maravilha. Wagner, vamos fazer o seguinte, tá? Vou te dar um conselho aqui, tá? Bom, eu vou fazer para você todo esse trabalho, tá? Da maquininha, da transação tributária e da revisão fiscal. Mas sem te cobrar nada de início, tá? Como que funciona? Os meus honorários você só vai pagar na hora que você tiver o efeito caixa. Ou seja, que você ou receber uma restituição, ou utilizar o crédito para abater os seus impostos, ou tiver uma diminuição considerável ali na sua dívida, tá? Então você não tem nenhuma dívida comigo a princípio, tá? Então o que eu estou te propondo? Eu estou te propondo analisar todas as frentes da sua empresa, identificar os valores que você tem aí, para aí sim você se preocupar com isso. Por que eu te falo isso? Às vezes eu falo aqui até para os meus parceiros que eu tenho aqui, né? A gente às vezes fica brigando com o cliente, vamos assinar o contrato, vamos fazer o trabalho. O cliente fala, não sei, estou preocupado. O cliente também fica naquele desgaste e muitas vezes você não tem nem o que recuperar. Se eu te trazer um relatório zerado, concorda comigo que acaba a sua preocupação? Você não tem mais sobre o que pensar? Então você não tem o que decidir. Agora, se eu te trago um relatório onde você tem R$ 2 milhões para você recuperar, aí você vai dar a devida atenção. Você vai falar, Rodrigo, peraí, vou apresentar isso para o meu contador, vou verificar com o meu pai, vou verificar com os outros sócios da empresa, para verificar se isso aqui é interessante ou não para a gente. E eu tenho certeza que R$ 2 milhões hoje no caixa da sua empresa faz muita diferença, né? Ainda mais no seu projeto de ampliação.
Então, a Nexo tem Porra! esse jeito. É um dinheiro que vai cair do céu. Com certeza, com certeza. A Nexo tem esse jeito de trabalhar, onde a gente disponibiliza um diagnóstico gratuito. Primeiro você vê o potencial que sua empresa tem para recuperar, seja na revisão fiscal, seja na auditoria das maquininhas, seja na economia da transação tributária. E posterior a isso, que eu te apresentar tudo isso, aí você vai tomar uma decisão. A princípio, a gente assina só um termo de confidencialidade, que isso serve para proteger a sua empresa, né? Porque nós vamos trabalhar com os dados da sua empresa, tá? Então, a gente vai atuar em cima desses documentos, com todo o sigilo que o termo vai trazer para você de segurança, tá? Posterior a eu trazer esses resultados para você, você vai tomar a decisão se você quer ou não fazer o trabalho, e cada trabalho. E uma outra coisa interessante aqui da Nexo é que quando você assinar o contrato com a gente de prestação de serviço e eu fizer o trabalho final, ainda assim haverá uma outra reunião onde você pode escolher os pontos que você quer recuperar e os que você não quer recuperar. Então vamos supor, eu trago para você um ponto aí em cima de produtos monofásicos, que o mercado geralmente tem muito produto, algum produto ali, como por exemplo o pão de forma, né? O pão de forma ele é monofásico. O pão comum já não é, né? Ou vice-versa. O que, que vai acontecer? Você pode ser que você esteja tributando os dois da mesma forma. E aí você fala assim, Rodrigo, eu não me sinto seguro de atuar com isso daqui. Exclui. Sem problema, a gente exclui. A bebida gelada, né? Água, cerveja também é monofásico. Aí você vai lá e está tributando. E aí eu vou e te mostro que tem crédito em cima. Aí você fala, ô Rodrigo, isso aí eu sei, eu gosto, meu contador já falou, tal. Vamos reduzir. Então você pode selecionar o que você se sente seguro. Óbvio, o meu time, né, o meu time operacional, ele vai estar apresentando para você e mostrando quais são as probabilidades ali, qual o grau de segurança que tem cada crédito. E como eu falei lá atrás, nós só trabalhamos com créditos pacificados. E aí você vai poder selecionar. Falar, olha, Rodrigo, eu quero trabalhar com esse montante, esse daqui não, e assim por diante. Isso te traz também uma segurança, tá? Para que você possa seguir com o trabalho. Mas como eu falei, isso é um papo para outra hora. Agora, eu quero somente fazer uma análise da sua empresa, te mostrar as oportunidades que você tem, e se for algo que cabe para vocês, que for interessante, aí a gente vai bater um novo papo e seguir com esse trabalho. O que que você me diz? Então, deixa eu só ver se eu entendi. Que você disse aí que é para a gente fazer aí um diagnóstico aí, sei lá, que você falou aí, que eu não vou precisar pagar nada. É essa que é a questão? Exatamente, um diagnóstico 100% gratuito, tá? Eu vou trazer o trabalho, ou seja, eu vou trabalhar de graça para você. Vou pôr minha equipe aqui para fazer a análise da sua empresa, trazer o que você tem de oportunidade para você poder tomar a sua decisão. Você não vai pagar nada. Se no final você não quiser fazer trabalho nenhum, no mínimo você teve aí uma auditoria nas maquininhas do seu cartão, uma demonstração de que você pode diminuir seu débito e uma, vamos supor assim, uma validação do trabalho fiscal e tributário aí que está tendo na sua empresa, tá? Me diz uma coisa, você sabe me dizer aí, dentro da sua expertise aí, se uma empresa igual a minha, que a gente aqui é tudo do lucro real. E cada mercado não é, a gente não fez uma estrutura de filiais, cada um é um CNPJ. Você Sim. sabe me dizer qual que é a previsão aí, se tem crédito aí, quanto que é mais ou menos o valor? Tá? A gente costuma recuperar cerca de 5 a 10% do faturamento aí que você tem na sua empresa, tá? Então a gente vai trazer aí entre 5 e 10% de retorno, tá? Uma empresa do tamanho da sua, tá? No porte da sua, todas lucro real, né? Com o faturamento que vocês têm aí, hoje a gente vai conseguir trazer aí, a média nossa aqui, tá? Ela é de recuperação de R$ 1 milhão em crédito, tá? Então varia dos 5 aos 10%. A média aí que a gente tem é de 1 milhão. E você ainda tem as outras duas frentes, que é a economia na maquininha de cartão, ou desculpa, a economia nas dívidas que você tem federais e também a recuperação da maquininha de cartão. Como eu falei para você, né? Dentro da maquininha de cartão a gente tem um case aqui muito parecido com o seu, que são supermercados também. Lá no caso deles é um supermercado com várias filiais. No seu
foge um pouco da semelhança, mas é a mesma, na lógica, é a mesma coisa. Em vez de analisar um CNPJ onde tem as outras filiais, a gente vai analisar diversos CNPJs, cada um como matriz. E a média e a recuperação deles ali foi em torno de R$ 1.300.000, tá? Bom, Rodrigo, você vai me trazer R$ 1.300.000 aí de recuperação na maquininha? Não tenho certeza, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas como eu te falei, por que do diagnóstico gratuito? Para você ter essa noção e poder avaliar. Porque a gente discutir aqui de fecha ou não fecha, por algo que a gente nem sabe o valor agregado que vai trazer para sua empresa, é muito difícil. É muito difícil. Mas você, com esses relatórios em mãos, fica muito mais fácil. Primeiro, de você ver a importância que esse trabalho vai ter para a sua empresa. E segundo, se você gostar, para você convencer seu pai, né? Que o seu pai vendo aí o valor em mãos vai ser muito mais fácil. Tenho certeza disso. Um dinheiro na mão é capaz de eu conseguir convencer eu mesmo, né? Convencer eu Com e convencer meu certeza. velho. Com Tá, certeza. e me diz o que que você precisa aí para fazer esse termo aí. Tá. O termo eu vou precisar do CNPJ aqui, que você já até me encaminhou, tá? É, o nome de quem vai ser o responsável por assinar completo, junto com o CPF, tá? Se for você, se você hoje assina pela empresa, pode ser você mesmo. Agora, se for só seu pai, aí eu preciso do nome completo e CPF dele. E um e-mail para que eu possa enviar esse contrato direitinho. Se eu puder usar esse mesmo e-mail do invite da reunião, eu mando nele também, tá? Tá, me diz uma coisa. Você tem certeza que eu não tenho que pagar nada por enquanto, né? Absoluta, pode ficar tranquilo, tá? E quanto que é que vocês cobram de honorários? Bom, essa conversa seria uma conversa para posterior à nossa primeira reunião, tá? Quando eu vier te apresentar os créditos, tá? Mas, em média, a gente cobra 30%, tá? Esse é o nosso valor, 30% do que for recuperado. Ou Caramba, recuperado. 30% você quer me matar, né? Mas calma, tá? Como eu te falei, como é uma conversa que a gente costuma ter posterior ao resultado, tá? Dependendo do valor, a gente consegue fazer uma negociação, dar um desconto bom para vocês, para que vocês possam seguir com a gente, inclusive nas três frentes, tá? Então a gente pode fazer aí, vir a conversar, eu posso envolver a diretoria da empresa, conseguir algo diferente para vocês. Mas fica tranquilo, eu tô te passando aqui a média, tá? Você me perguntou, eu não sei nem o que que eu tenho aí junto com vocês para eu poder pleitear aqui, né? 30% de zero é zero, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso agora, mas quando chegar aí esse momento, você pode ficar tranquilo que a gente consegue sim negociar e chegar num meio termo que fique bom para os dois, tá? Beleza, Rodrigo. Então me manda esse termo aí para eu poder fazer a assinatura dele aí e a gente tocar esse trabalho aí. Maravilha, então. Vou te mandar o termo, tá? Junto com o termo, num e-mail separado, eu vou te mandar a lista de documentos que eu necessito, tá? Para fazer as análises. E qualquer dúvida, Wagner, você tem o meu número de telefone, meu WhatsApp, pode me ligar, mandar mensagem, sinal de fumaça, o que preferir, tá bom? Perfeito, pode deixar. Beleza, Muito obrigado, obrigado. Rodrigo. Nada, que é isso. Vamos lá, pessoal. Agora é a hora de vocês. Isso aqui foi uma simulação para que a gente costuma ter aqui com os clientes, né? Quando é um cliente que a gente faz uma reunião de apresentação, tá? Tem clientes mais sérios, tem clientes que é muito tranquilo, tem cliente que nem aparece na reunião, a gente fica a ver navios, mas no geral, basicamente é esse formato, tá? São questionamentos são esses temas, né, que é medo de fiscalização, o meu contador já fez esse trabalho. Então, isso daqui que foi apresentado é o que acontece em uma reunião, tá? Agora, o que eu queria ver com vocês aí pode falar, ó, eu achei isso, achei aquilo, ou se falasse desse jeito, se falasse de outro jeito, vamos interagir. Porque se eu não me engano, alguém aqui no chat aqui perguntou uma coisa ou sugeriu uma coisa que eu achei interessante. Transação. Ah, foi o Alexandre. Que ele, pelo que ele falou aqui, ele quer que faça a apresentação do relatório, né? Então a gente Ele pergunta, ele poderia sim, continuar essa sequência na semana que vem. sim, Eu sim, ele está peço que aí falando a com gente faz como? A gente pega um relatório de uma empresa qualquer aqui, a gente maqueia ela,
E aí a gente faz como fosse a apresentação. Isso, Tá? A gente segunda vai fazer como reunião, né, se para fechamento. fosse a segunda reunião de fechamento de contrato. Que aí vai, o que que acontece? Aí o Rodrigão vai apresentar como a parte comercial, e aí eu peço alguém do operacional para poder apresentar a parte operacional. E aí a gente Sim, faz o quê? Eu, como cliente, vou convidar meu contador para fazer as perguntas. Tá? Eu acho que vai ficar bem legal para a gente poder, sim, né, para vocês verem como que funciona na hora do fechamento, porque o fechamento do contrato, ele gira nesse momento, tá? Tem muitas vezes que a gente consegue fechar antes, muito. Quando é um cliente indicado, a gente consegue fechar esse contrato antes. Mas quando não é um cliente indicado, dificilmente a gente consegue fechar. E aí esse é o momento do fechamento, que aí faz a apresentação do trabalho, tá? E a gente faz aí fechamento do contrato, a negociação do contrato, tudo. Eu acho interessante isso, e vou manter do mesmo formato, tá? O cara do mercado, vou fazer do mesmo formato, vou conversar com o Davi do operacional para ele poder criar essa planilha para nós, para a gente poder apresentar para vocês, que eu acho que vai ser bem interessante. Mas, de toda forma, podem falar aí, abrir o microfone para falar alguma coisa. Pode abrir aí também com o chat aí para poder perguntar. Ô Wagner, só passando aqui, tá? Essa pergunta do Alexandre aqui, como ele pergunta aqui sobre se a gente fazendo a apresentação desse relatório, se o contador consegue fazer o trabalho, né? E a gente não receber nada, né? Bom, a princípio, tá? O relatório sem o contrato assinado, ele, como vocês vão ver até no próximo dia, na próxima terça, né? Ele é um relatório mais sucinto, né? Ele tem ali o nome do ponto onde foi encontrado, PIS e COFINS, pagamento indevido, exclusão do ICMS, INSS, coisas do tipo. Mas ele não tem a descrição dos serviços, né? Agora, posterior a um contrato assinado, o cliente querendo receber esse relatório completo, né? Que aí vai várias linhas, né? Dizendo quais são os trabalhos feitos, né? Como eu estava falando aqui, a Manu fazia em cima do pão de forma, ou em cima da água mineral, em cima da cerveja, né? Aí isso vai num relatório posterior a contrato assinado, tá? O nosso contrato, Alexandre, ele tem uma cláusula que deixa o cliente vinculado conosco, tá? Por 5 anos sem poder utilizar esse crédito, tá? Então, assim, ele, a partir do momento que ele assina o contrato conosco e não faz o trabalho conosco, se dentro desse período de 5 anos ele utilizar esse crédito, nós teremos que receber sobre os valores que a gente recuperou, porque entende-se que o trabalho é nosso, né? Ou seja, se a gente faz uma apresentação, o cliente não quer fazer o serviço, a gente solicita a documentação, ou muitas vezes já tem a documentação, tem a procuração eletrônica lá, e verifica que ele teve uma utilização do crédito, aí a gente entra com pedido de recebimento. Se ele não paga por bem, aí vai para a parte judicial. E quanto à pergunta que você fez, né, se já aconteceu isso com anexo, tá? Não que nunca tenha acontecido, já, mas são mínimas vezes, tá? Raras, raras, raras. Em 10 anos aí, 3 vezes, se não me engano, até menos, tá? Que tenha acontecido, tá? É muito comum o cliente ele ser bem correto, tá? Ou antes de assinar o contrato, o cliente não querer mais fazer o serviço, aí a gente não tem como verificar se ele contratou uma outra empresa ou se ele deu uma bronca na contabilidade dele lá, porque muitas vezes o cliente não entende que não é uma responsabilidade da contabilidade, mas aí ele dá uma bronca, o contador vai lá, faz tudo errado, aí daqui a 2 anos ele aparece aqui pedindo para arrumar tudo, e aí acontece também, tá? Mas assim, em 70% dos casos que a gente faz análise para o cliente e o cliente vê que tem crédito, ele segue com a gente na segurança que a gente passa e vai até o final, tá? E também nos remunera tranquilamente. Viu? E também, igual o Rodrigão comentou aí, um desses casos aí foi um cliente meu. Por isso que a gente tem essa cláusula aí para 5 anos. Ele não chegou nem a assinar o contrato. O que acontece? Nós fomos fazer essa visita nesse cliente, era um cliente em Arujá, era uma fábrica de filtros. E a gente começou, eu não, né? O Vitor começou, o Vitor, na época, nosso advogado, fundador da empresa, nós fomos uma visita presencial lá, e ele começou a explicar pro cliente como fazia o trabalho. E nós ficamos mais de 2 horas na reunião e o cliente perguntava para o Vitor e com o computador na frente.
E depois daquilo, eu fui fazer os follow-ups para fechar e aí o cara não fez, não continuou o trabalho com a gente. E aí a gente teve a percepção ali que o cara usou o que a gente falou para poder fazer o trabalho. Então, por isso que a gente instituiu essa cláusula aí, por causa de clientes que possam acontecer isso. É igual o Rodrigão falou, dificilmente acontece, mas a gente tem que se precaver com essa cláusula. O nosso contrato é um contrato muito simples. O cliente, se ele ler o contrato, ele vai entender muito bem. É um contrato que não é muito amarrado, tá? É um contrato para o cliente ler rápido e assinar, porque o intuito nosso é o quê? Queremos que o cliente assine para a gente já fazer o trabalho. Mas essa cláusula é uma cláusula que a gente costuma dizer, uma cláusula pétrea, ela não sai. Já houve casos de clientes que falaram: olha, tem como você tirar isso aqui? Não, não dá para tirar. É a única cláusula que não dá para tirar. Beleza, gente? Então vamos fazer isso, ó. Quiser abrir lá para abrirem para perguntar, podem perguntar. Mas a semana que vem a gente faz isso daí. Era um outro treinamento, mas a gente empurra o outro para frente para a gente fazer desse formato aí. E é importante também, pessoal, vocês pegarem, agora que a gente está com esses formatos de treinamento diferenciado, né? Treinamentos mais focados em temas, em assuntos diferentes, que antigamente a gente fazia um treinamento, a gente ficava aqui 1 hora e pouca, né, Magrão? Quase 2 e falava de tudo, né? E muitas vezes ficava difícil até de assimilar muita informação de uma vez só, né? Então, vejam situações que vocês passam no dia a dia de vocês, temas que vocês querem que aborde, por exemplo, esse que o Wagner falou, é super válido a gente trazer, né? O Alexandre trouxe aqui sobre a apresentação do relatório, né? Por exemplo, ô Rodrigo, Wagner, eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer o agendamento de uma reunião para o meu gestor ir lá e apresentar. A gente traz também uma simulação de uma ligação, né? De como você abordar um cliente que você nunca falou, né? A gente pode trazer também exemplos de outros consultores que têm aí tido sucesso com isso, né? A gente pode buscar aqui e trazer esse pessoal para conversar também, né? A gente tem consultores aqui que são novos conosco e que já estão tendo sucesso em dar reunião, tá? Então, tudo que for dificuldade que vocês tenham ou ideias que vocês achem assim, isso vai melhorar para mim no meu dia a dia para que eu possa trazer mais oportunidade. Vocês mandem de sugestão também, tá? Perfeito, perfeito, Rodrigão. Pode falar, Kleber. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu já tinha perguntado até para o Rodrigo, né, o Wagner, mas Pode. é bom para que todos nós, né, estejamos aqui bem antenados, né? Por exemplo, quando o cliente ele fala assim, ó, poxa, mas eu gostaria de ter um contato de algum cliente de vocês que fez o trabalho. Olha só, hein? Por quê? Porque já foi me solicitado uma questão dessa, né? Aí eu falei, olha, eu vou falar com o meu gerente, com meus diretores, porque assim, como existe a cláusula do contrato, né, Wagner, de LGPD, de proteção ali dos dados, até mesmo do cliente, né, até mesmo do nome, então é uma questão de um tratamento um pouco mais delicado, né? Poxa, lógico que eu não estou falando que o pipoqueiro vai ligar para o dono da Alpargatas, não é isso, né? Mas assim, é do diretor comercial, né? E o gerente financeiro se falarem junto com o CEO, né? O CEO de cada empresa, né? Se conversarem para que ele tenha esse feedback, para ele se sentir também seguro. Poxa, eu não estou lidando com qualquer um, então, né? Se o próprio CEO da empresa, o gerente comercial da empresa, né? Que é o gerente financeiro, está me dando essa posição que é viável fazer, então ele pode ficar um pouco mais tranquilo. Isso é Sim, possível nós fazermos, Wagner? sim, com certeza. A gente tem aqui, o cliente pediu, pode solicitar, a gente vai fornecer. Obviamente, são os clientes que já permitiram que desse o contato deles, igual você falou aí, porque tem muitas regras, né, junto a isso, mas pode pedir à vontade, a gente entrega. Eu já mandei vários. Sabe quantos utilizaram? Um. Sendo bem sincero, tem que enviar, porque o cliente se sentir seguro. Mas dificilmente eles fazem. Mas fizeram. Um fez, vasculhou, perguntou, ouve o que quis ouvir, né? Ouviu as tratativas
e continuou com o trabalho. Isso é até melhor, que dá mais credibilidade para nós, tá? Nós temos também aqui atestado de capacidade técnica disponibilizada pelos nossos clientes. Então, o nosso cliente já disponibilizou para nós atestado de capacidade técnica, capacitando a Anexo a fazer o trabalho. Então, isso também está disponível, também pode pedir pro seu gerente aí, que ele também vai poder fornecer isso também. Gente, isso daí Essa, é prova social, isso é prova que a gente realmente faz, cumpre o que fala. Entendeu? você Quando a sabe gente por fala quê? Você aqui que a sabe por gente quê? faz. Só um minutinho. Quando a gente Não, não. fala que vai fazer créditos que são créditos pacificados pela Receita Federal, são créditos que a Hum. gente já está habituado a fazer, esse atestado de capacidade técnica só comprova isso. Pode falar, Cláudio. É porque assim, porque eu tenho um cliente, né, que é aqui da minha cidade, é amigo meu, é o gerente da empresa, né? E ele me solicitou isso, entendeu? Aí eu falei para ele, olha, assim que eu falar com o meu gerente, com o meu diretor, né, que vamos ter um bate-papo, né, temos um treinamento lá toda semana, e eles me autorizarem, sim, eu acredito que seja possível sim, porque é uma segurança que você precisa dar até mesmo para o pessoal da empresa, né? Porque assim, Wagner, eles não são pequenos, mas também eles não são gigantescos. Mas eles têm aquela resistência, né? Ah, mas será? Será que os Mas, caras, gente, né? ele tá. Cara, o cliente tá normal, o cliente tem que fazer isso, porque, cara, eu costumo sempre falar aqui. Se o Rodrigão me ligar, falando para mim, ô, cara, ó, eu tenho crédito para você recuperar, cara, eu vou ficar com medo e vou ter que fazer esse trabalho, vou ter que verificar, ver a empresa. Então, pode falar, Kleber, ó, consulta na internet, vê se você vê alguma reclamação da Nexo. Nexo, Nexu, porque é É, Nexus. não é A Nexus. Nexus tem um monte de problema lá, com Tem. um S no final. O nosso é Nexo Consultoria. Consulta, fala para o cliente consultar. Fala para o cliente, ó, libera para o cliente aí, para ele poder conversar com nossos clientes. Então, isso aí é fato. O cliente precisa disso, para ele se sentir mais seguro. O Beleza, Alexandre gente? pontuou, o Alexandre pontuou aqui, Wagner, ó, em alguns, o contador cria dificuldade para fechar o serviço da recuperação de crédito, com medo de perder o contrato do serviço de contabilidade dele. E isso é muito comum mesmo, tá, Alexandre? Assim como o cliente tem esse receio de com quem está lidando, o contador ele tem medo de que a gente vai roubar o cliente dele, tá? E isso é uma coisa muito importante, da gente sempre se antecipar a esse caso, né? Sempre que o contador for entrar no circuito, a gente precisa ter um contato com esse contador, seja através de uma ligação, de uma visita, caso seja na mesma cidade, ou de uma reunião online, tá? Por quê? Porque a gente precisa se adiantar e trazer para esse contador a segurança de que a gente vai estar ali para trabalhar junto com ele, para não mostrar erros da contabilidade dele e para que não vamos roubar o cliente dele, que o nosso trabalho é totalmente diferente do que ele oferece hoje para o cliente dele, assim como eu falei aqui na reunião com o Wagner. A gente vai trabalhar o hoje para trás e o contador trabalha o hoje para frente, né? Então, um trabalho não interfere no outro, tá? Dá para a empresa ter uma consultoria tributária, dá para a empresa ter a contabilidade, dá para a empresa ter o jurídico dentro da empresa e nenhum deles vai interferir um no outro, tá? Beleza. Gente, então fica combinado, tá? Semana que vem nós vamos fazer a apresentação do relatório, tá? Dessa semana, vai ser bem legal, tá? Já vou pedir Interferência já do, para o pessoal Wagner, montar. Wagner, interferência dos três poderes, não é Brasil. Então, vai ser ótimo, porque vai ser muito legal vocês poderem conhecer um relatório nosso. E eu vou até pedir para não apresentar, para vocês poderem conhecer mesmo. Não apresentar o relatório fechado, que é o que a gente apresenta, igual o Rodrigão falou. Vou falar para vir um relatório aberto, para vocês poderem ver como é que é um relatório real, tá? O relatório real da Nexo, com todas as planilhas, para vocês poderem entender bem. A gente pode Beleza, trazer gente? os dois modelos, né, o Wagner? Trazer o fechado para eles verem como que seria Sim, uma apresentação para o cliente não, o contador não roubar o nosso serviço, né? Como foi levantado aqui pelo nosso sim. amigo.
e mostrar o relatório mesmo para eles verem como que é o complexo e quantas coisas tem no relatório ali para o cliente poder validar de fato ali todos os pontos e utilizar o crédito, né? Beleza, ótimo. Gente, espero aí ter ajudado vocês essa semana, tá? Tenham aí uma ótima semana, muita saúde, muita paz. E se vocês precisarem da gente, só ligar. Beleza? Tchau, tchau. Boa Maravilha. semana para todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal.